Foz do Iguaçu, Paraná. O ano de 2016 mal começara, e Gilmar Lombaldo, empresário e proprietário de uma papelaria, enfrentava dificuldades financeiras. Para se livrar das dívidas, Gilmar elaborou um plano para fraudar uma seguradora e receber o prêmio milionário das apólices. O seguro em questão era um seguro de vida, e obviamente, para recebê-lo, alguém teria que morrer. Gilmar escolheu como vítima sua própria esposa, a advogada Andreia de Pelegrim Burger. Em seus planos, Andreia seria sacrificada em prol do prêmio. Para evitar qualquer suspeita da esposa, Gilmar, sem que ela soubesse, contratou 2 seguros de vida que ultrapassavam o valor de R$1 milhão, falsificando a assinatura da esposa. Com os seguros contratados, o próximo passo era matar Andreia para receber o montante desejado. Gilmar, determinado a executar seu plano, contratou Leandro Bredes Alves como executor. O dia 30 de dezembro de 2016, penúltimo dia do ano, foi o escolhido para o crime. Após o almoço, como faziam ocasionalmente, Gilmar e Andreia estacionaram a Kombi da empresa próximo a um bosque para descansarem. Enquanto Andreia cochilava, Gilmar entrou em contato com Leandro, sinalizando que ele poderia iniciar a execução do crime. Às 12h44, Andreia foi morta por Leandro com um tiro a queima-roupa na cabeça, enquanto dormia. Na sequência, Gilmar ligou para a emergência e, a princípio, não foi tratado como suspeito. Contudo, com o avanço das investigações, o cenário mudou. Agora, ele enfrenta o júri, apontado como o mandante de um plano cruel e torpe que resultou na morte de sua esposa, visando exclusivamente ao prêmio do seguro de vida. O marido mandante, réu Gilmar, e o réu Leandro, executor do crime, foram processados em ações separadas. Assista aqui no canal os depoimentos prestados tanto no júri quanto na audiência preliminar da ação que julgou e condenou o mandante Gilmar, marido da vítima. Veja também os depoimentos e o interrogatório do réu Leandro, acusado de executar Andreia, realizados durante a audiência preliminar. Senhor Ney, o que o senhor é do Leandro? Eu sou tio dele. É tio? Então tá bom, o senhor deixa de prestar compromisso legal, eu passo a palavra ao doutor Jorge, que arrolou o senhor. Obrigado, excelência. Boa tarde, sou Ney. Boa tarde. O senhor sabe, o senhor tem conhecimento que o seu sobrinho está sendo acusado de ter praticado um homicídio no dia 30 de dezembro de 2016. E esse, segundo a acusação, ele teria assim agido por ter sido contratado pelo codenunciado Gilmar. O que o senhor sabe disso? O que a família soube? O que a família tem a dizer? Eu falo assim, ele é um rapaz assim, trabalhador. Nesse caso do Gilmar aí, que a gente sabe que foi pago, não, isso aí ele não sabe, entendeu? Ele é um rapaz trabalhador, que trabalha na mesma empresa que ele está trabalhando até hoje. Isso aí é uma acusação falsa. E até a família ficou um pouco indignada, os parentes, tudo, dessa acusação que acusaram contra ele. Então, até os vizinhos, um pouco vizinhos, e todos os parentes estão se reunindo um pouco para pagar um advogado para ajudar ele nessa questão. Vamos tentar esclarecer, então, melhor essa situação, seu Ney Goulart. Diz que a acusação, a investigação, diz que no dia do crime, 30 de dezembro de 2016, o senhor Gilmar, que é o codenunciado aqui no processo, ele teria ligado para o seguinte terminal telefônico: 45 999 44 8257. O senhor conhece esse número? Sim, conheço. De quem que é esse número? Esse número está no nome do Leandro, que é filho do Maurício, entendeu? Que o Leandro tirou para o pai dele, que é o Maurício. O pai dele que usa, até hoje tem um chip, que o Leandro tirou para o pai dele usar. Esse número aí. Então, quem usava na época e quem usou sempre esse terminal telefônico foi o senhor Maurício, isso, o pai do Leandro. O pai do Leandro. O Leandro só ele tirou para o pai dele usar. O senhor disse que na época o Leandro trabalhava na mesma empresa em que ele trabalhou. O senhor sabe o que ele faz nessa empresa? Sabe o nome da empresa? Essa empresa é a Preventiva
Ele trabalha com tubulação de ar para mercados, essas coisas, tubulação de ar grandes, para transportar em mercados, essas coisas. Ele sempre foi trabalhador. Sempre trabalhou. Eu conheci ele desde que eu casei com a minha mulher, faz 25 anos, eu conheço ele. Tá. E aí ele é um trabalhador. Sabe que horário que ele saía, que horário que ele voltava do trabalho? Ele saía praticamente de manhã, 6h30, 7h, mais ou menos essas horas, e volta sempre à tarde. À tarde dele um pouco mais tarde, saiu do... Tá. Sabe se na época do acontecido, lá em 2016, se ele tinha moto, carro? Não, isso aí eu não tinha. Época, não. E ele sabia guiar, dirigir carro ou pilotar moto? Não, nenhum dos dois. Não sabe, né? Nenhum dos dois. Tá. Sabe se depois do crime, lá em 2016, se ele apareceu com dinheiro, apareceu ostentando, comprando celular novo, roupa nova? Não, isso nunca aconteceu, né? Até hoje nunca. É um menino humilde. Humilde. Tá. Ele conseguiu foi trabalhando. Tá. Sabe se ele tem alguma relação com o Gilmar? Não. Não. Ele não trabalhou com o Gilmar? Não. Desculpa, doutor, eu vou interromper o senhor para não perder o fio da meada. Ele respondeu não, mas ele quer dizer, ele não sabe se o Leandro tinha relação com o Gilmar ou o Leandro, de fato, não tinha relação com o Gilmar? Não tinha e não tem. Não tem. Ah, tá, eles não têm. Tá. É. Pois não, doutora, a palavra está com o senhor. Obrigado, excelência. Quem tem algum tipo de relação ali na família com o senhor Gilmar seria o pai dele, é isso? O pai dele, isso. O pai dele que faz serviço de capinar lote, limpar as lotes, essas coisas. O pai dele sempre fez serviço por Gilmar, isso daí. Isso tem relação com ele. Isso há muito tempo já? Há muito tempo. Muito tempo. Saberia dizer se ele até hoje presta esse tipo de trabalho para o seu Gilmar? Até hoje. Até hoje nós presta serviço. Saberia dizer se o Leandro, alguma vez depois do crime, lá em 2016, esteve à procura do senhor Gilmar na papelaria? Não, que eu sei, nunca fui lá na papelaria dele também. Tá. Só mais uma pergunta. O pai dele tem moto ou carro? Ou tinha na época, lá em 2016? Não. Não? Não tinha. A defesa está satisfeita, excelência. Muito obrigado. Obrigada pelo doutor Abel. Sem perguntas, excelência. Obrigada pelo doutor Márcio. Sem perguntas. Obrigada, eu também não tenho, viu, seu Ney? Muito obrigada pela sua colaboração, pelos esclarecimentos. O senhor está liberado. Muito obrigado. Me parece que o senhor é pai do Leandro, é isso? Sim, parece sim, sou pai dele. Bom, seu Maurício, o senhor sabe sobre o que nós vamos tratar hoje, né? Sim. Então, o senhor deixa de prestar compromisso legal e eu passo a palavra ao doutor Jorge, que arrolou o senhor como informante. Isso. Obrigado, excelência. Seu Maurício, o senhor sabe, né, o senhor tem conhecimento que o seu filho, o Leandro, está sendo acusado de ter participado de um homicídio em dezembro de 2016. Isso. O que o senhor sabe disso? O que o senhor poderia explicar aí ao juízo? Então, seu juiz, o negócio é o seguinte, ele está sendo acusado de uma coisa que ele não deve, né? Ele não deve, inclusive, até o número do telefone dele, quem tinha era eu, que sou o pai. Eu, que sou o pai dele, tinha o número. E, simplesmente, quem tinha essa ligação era só eu. Quem trabalhava com o cara era só eu. Ele não tinha nada a ver com isso. Tá, vamos tentar melhorar isso aí. O seu filho ele foi acusado porque tinha um telefone, terminal 45 99 944 8257. De quem que é esse terminal telefônico? Esse telefone agora está comigo, que sou o pai dele. Tá. Eu quero saber na época, de quem usava esse número? Eu mesmo, sou o pai dele. E quem comprou esse número na operadora? Na operadora quem comprou foi ele. O seu filho comprou. Isso. E quem usava era o senhor? Eu que usava. Na época? Na época. Usou até quando esse terminal? Esse telefone eu usei ele até ele ser bloqueado. Até bloqueado. Tá. Quem é que mantinha contato com o acusado Gilmar Lombaldo? Era eu que mantinha o contato com ele. Qual era a relação sua com ele? Trabalho. Trabalho? Que Isso. tipo de trabalho? Roçava, cortava a grama para ele, fazia a limpeza. Isso o senhor fez por
Só aquela na época do fato ou sempre não, fez? Não, sempre fez. Sempre fez serviço para ele. E atualmente o senhor presta serviço para ele? Presto ainda. Presta serviço. Presta serviço para ele, sim. Tá. Vamos lá. Segundo a acusação, no dia 30 de dezembro de 2016, por volta do meio-dia e 44, o seu Gilmar teria ligado no telefone do senhor. Isso. É verdade isso? Ele ligou nesse número meu. E o que é que vocês conversaram? O que é que foi tratado nesse dia? Ele falou para mim que eu podia vir, né? Uhum. Aí, como foi acontecido o fato, né? Eu não vim. Mas ele te chamou para ir fazer o quê? Para ir buscar o dinheiro meu. Dinheiro do quê? Do trabalho. Trabalho. Isso. O senhor tinha prestado um serviço para ele uns dias antes? Isso. Tá. O senhor não foi chamado para ir até o local atirar contra a companheira dele? Não, jamais. Não. Jamais. O senhor já foi preso uma vez? Não, graças a Deus até hoje não. Não. O seu filho tem algum processo? Não, esse filho nunca. Nunca? Não. Tá. E o seu filho, na época do fato, ele trabalhava? Trabalhava. Com o quê? Com essa alternativa aí. Alternativa? O que é isso? É uma empresa do quê? É uma empresa de montação de ar-condicionado, né? Então ele já trabalhava na época. Trabalhava na época. Que horas que ele saía de casa? Que horas que ele voltava? Ele saía às 6 da manhã e voltava sempre às 6, 7 horas da tarde. Tudo dependia como faltava o serviço, né? Nessa época, lá em 2016, dezembro, o seu filho, o Leandro, ele tinha carro, moto? Não. Não? Não. Saberia explicar se ele sabia conduzir motocicleta ou dirigir veículo? Não. Não? Não. Tá. O seu filho mantinha algum tipo de contato com o Gilmar? Não. Não? Não. Sabe se o seu filho frequentava a papelaria do Gilmar? Também não. Também não. Alguma vez o seu filho esteve fazendo algum tipo de cobrança de dinheiro do seu Gilmar? Nunca. Nunca? Nunca. Nunca. Bom, eu estou satisfeito, então, Excelência. Obrigado. Muito obrigada pela defesa do Corréu. Sr. Maurício, o senhor frequentava lá, digamos, a residência ou locais de trabalho do seu Gilmar, certo? O senhor chegou a presenciar alguma discussão dele com alguma pessoa, com um terceiro, alguma coisa ou não? Não. Não. Esse serviço que o senhor fazia para o Gilmar, o senhor recebia normalmente? Sim, cada vez que eu fazia, de repente, eu não recebia na hora, né? Mas recebia depois dele, quando acabava o serviço. Talvez ele ia lá e ele mesmo me pagava, sei lá o quê, mas era assim. Alguma vez ele fez alguma proposta indecente para o senhor? Não. Não. Obrigado, Excelência. Obrigada pelo Ministério Público. Tem perguntas, Excelência? Obrigada. Seu Maurício, eu não entendi, desculpa, talvez eu não tenha prestado atenção adequadamente. Que tipo de serviço o senhor prestava? Eu roçava grama para ela, dizia. Ah, roçava grama. Entendi. Isso. Só isso, seu Maurício, ou tinha algum outro tipo de serviço? Não, eu roçava grama, talvez tinha vez que eu ia fazer alguma muretinha para ele, ou às vezes limpeza de quintal, essas pegadinhas assim. Não tem mais perguntas. Muito obrigada, viu? Nada. Você nem sabe, a gente estava falando do senhor exatamente nesse último momento que eu estava falando com o policial, era justamente do senhor que a gente estava falando. Falando de mim com o policial aí me deu medo, hein? Aí sim, hein? Aí me deu medo. Seu Maurílio. Eu perguntei do corretor de seguros, que é o senhor, não é? Isso, eu sou corretor de seguros. Seu Maurílio, o senhor sabe sobre o que nós vamos tratar hoje aqui, né? Sim, já sei. Eu vi pela intimação que o oficial me passou, né? Eu vi que é sobre o caso do homicídio que teve, acho que 2016, 2017, não sei. Eu só preciso fazer umas perguntinhas para o senhor antes de passar a palavra para os meus colegas aqui, tá bom? Certo. Eu saber se o senhor tem algum grau de parentesco, amizade íntima ou inimizade com quaisquer das pessoas envolvidas. No caso, seriam com a vítima,
de nome Andréia de Pelegrim Burger, ou com os réus de nome Leandro Bredes Alves ou Gilmar Lombaldo? Não. Não? Não. O senhor tem uma relação comercial, financeira com alguma dessas pessoas? Relação comercial de seguros com o Gilmar. Com o Gilmar. Isso o senhor entende que o impede, de alguma forma, de dizer a verdade? Não, de forma alguma. Porque eu estou perguntando se o senhor vai prestar compromisso de dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho, tá bem? Sim, sem problema. Então tá bom, eu vou passar a palavra ao doutor promotor agora. Tá. Seu Maurílio, boa tarde. Boa tarde, doutor. A relação comercial que o senhor tem com o senhor Gilmar é apenas esse seguro que trata da dona Andréia ou tem algum outro seguro que ele contratou o senhor? Tem seguro da dona Andréia. Ele tinha seguro antes comigo, daí foi cancelado porque era débito em conta, né, da empresa. Aí ele queria um seguro que fosse boleto, tá? E além desse seguro de vida, eu tenho o seguro da empresa dele, da livraria, o seguro empresarial. Certo. Que está em vigência ainda? Está em vigência. Certo. Sobre esse seguro feito para a dona Andréia de Pelegrim Burger, o senhor se recorda se foi feito um seguro, dois, mais de dois? Não, comigo foi feito um seguro no nome, eu me recordo que teve o seguro no nome dele para a Andréia como beneficiária, que está vigente ainda esse seguro. Certo. E um seguro no nome da Andréia como titular e o Gilmar como beneficiário. Foram esses dois produtos que eu fiz para ele. E é da seguradora Mão Geral? Mão Geral, exatamente. Mão Geral. O senhor tem conhecimento? Pode falar. Era a única na época, porque eu atendo também bastante o Bradesco, né? Uhum. E a única que fazia com boleto. O Bradesco só fazia débito em conta e ele não queria débito em conta, ele queria boleto. Certo. E essa dúvida dele de querer boleto e não débito em conta, ele tinha algum seguro com o senhor antes ou ele iniciou as tratativas para ter e aí não chegou a formalizar? Não, ele tinha, não era seguro de vida, ele tinha uma previdências em nome dos filhos como beneficiário, né? Certo. Plano de previdência, VGBL, se eu não me engano, acho que era. Porque não é muito da minha área a previdência, né? Lá no caso. Seu Maurílio, e daí ele pediu para cancelar essas previdências, né? Que era debitado na conta da empresa. Ele não queria débito na conta da empresa mais. Certo. E essa previdência que ele tinha foi feita pelo senhor? Não. Mas ele previdência era uma previdência, eu sabia da previdência porque eu atendo o Bradesco, né? Mas ele obteve do senhor um auxílio para cancelar? Não, ele falou para mim que tinha cancelado, cancelado esse seguro dessa previdência, porque debitava na conta, aí ele me chamou para ir lá na empresa para fazer um seguro com um boleto. Aí foi quando contratamos o seguro com boleto. Certo. O senhor disse que ainda está vigente o seguro em nome dele, que a beneficiária é a dona Andréia, é verdadeiro isso? Eu acredito que sim, eu teria que olhar na carteira de clientes, né? Porque a última vez que eu vi, de vez em quando eu olho meus clientes, né, para ver se tem algum inadimplente ou não, e eu me recordo que eu vi que o seguro no nome do Gilmar como segurado e a Andréia como beneficiária, ele estava vigente. Mas esse seguro é renovado anualmente, bimestralmente? De que forma que é renovado? Ele é pagamento mensal boleto. Enquanto estiver pagando boleto, o seguro está vigente. Certo. E esse aí, no caso, ele conseguiu boleto. Boleto. Então é emitido, porque consta que... O da Andréia também era boleto, doutor. Sim, mas ela faleceu em 30 de dezembro de 2016. O senhor está me contando, então, que o senhor Gilmar continua pagando o boleto do seguro, que ela é beneficiária? Ela é beneficiária, não a titular. O Gilmar é o titular, é o segurado. Ah, certo. Pois entendeu? É porque na época eles fizeram dois. Tipo assim, ele fez um para a Andréia ser beneficiária e fez um da Andréia para ele ser o beneficiário. Como a Andréia faleceu, ele supostamente iria receber o dinheiro da vítima, né, da pessoa sinistrada.
Entendeu? Certo. São duas apólices distintas, né? Certo. Os dois, no caso, estariam amparados, ocorrendo morte de um lado ou de outro. Exatamente. Só que o valor, se eu não me engano, o valor é diferente, tá? Eu teria que olhar no processo, mas eu acredito que o dele era R$200 mil por morte e o dela era R$400 mil. Certo. Uhum. O senhor se recorda se já foi efetivado parte ou total do pagamento desse seguro? Não me recordo que isso foi feito nada, porque eu não participei do processo de sinistro. Ele não me procurou para o processo do sinistro. Mas, geralmente, a pessoa que é contratada para fazer o seguro é a pessoa que faz a ponte com a seguradora para ser pago, não é? Geralmente mas ele não me procurou para fazer o sinistro. O senhor sabe com quem que ele encaminhou esse material, essa documentação? Não sei. Eu sei que ele, na época, ele comentou comigo que tinha um advogado que estava vendo alguma coisa e parece-me que foi esse advogado que abriu o processo de sinistro lá, não fui eu. Acho que é doutor Abel, se eu não me engano. Certo. É que eu tenho muito processo de sinistro, muito seguro, né? Então a gente não tem todas essas informações na cabeça, teria que olhar os processos. O senhor não teve nenhum desentendimento com ele, nada no sentido dele que ele não pudesse mais, não quisesse mais usar os serviços do senhor, não, né? Desentendimento com quem? Com o Gilmar? Com o Gilmar. Não, porque o ano passado, esse ano eu renovei o seguro da livraria dele. Ah, pois não. O senhor tem formação também em direito, seu Maurílio? Não, eu não. Não. O senhor tem que formação acadêmica? Eu sou, no caso, formado em administração ai meu Deus, como é que fala? Não, administração com especialização em comércio exterior, desculpa. Ah, pois não, tá ótimo, então. Tá ótimo. O senhor chegou a ter contato com a dona Andréia na época da elaboração desse seguro, da contratação desse seguro? Não, com ela especificamente não. Então ele que trouxe para o senhor os documentos dela necessários? Na verdade, ele me chamou para ir lá na empresa dele, tá? E eu atendi ele lá na empresa, ele me falou que queria fazer esses seguros, aí eu mostrei a tabela, tudo certinho e tal, aí foi contratado o seguro, né? E ele ficou de me passar, ficou uma coisa assim, que a gente faz muitos seguros, né? E como a empresa dele é perto da agência do Bradesco, onde eu atendo, ele ficou de me levar essa policy, essa proposta assinada depois, entendeu? Certo. E daí, não sei, talvez ele levou lá, deixou com alguém, eu peguei, juntei com todas as outras propostas, mandei para a centralizadora, né? Entendeu? Mas, assim, eu não, realmente, porque eu já dei um depoimento lá atrás, lá para homicídios, né? Certo. E, assim, ela não assinou a proposta, tá? Ela não assinou. Ele ficou de pegar a assinatura dela e mandar para mim. Ele assinou a dele na hora, pois tá? Não. E ele ficou de pegar a assinatura dela. Aí eu falei, vamos pegar a assinatura dela já? Ele falou, não, ela está atendendo lá dentro e tal, né? E pau, né? Enfim. Aí ela trabalhava ali também na papelaria? Eu não tenho essa informação. Eu sei que eles estavam juntos, né? Porque algumas vezes a Andréia foi na agência para pedir informação, né? Informação do seguro, da conta, que era débito na conta da empresa. Eu acredito que ela estava meio que controlando as finanças, mas eu falei, não, eu não posso passar informação nenhuma para a senhora tem que falar com o seu gerente da conta. Aí ela ia falar com o gerente da conta e eu não sabia mais nada, né? Isso quanto tempo depois que ele levou o papel para assinar? Próximo ali, naquela época? Não, assim, você fala do momento que eu deixei para ele para pegar a assinatura para depois levar para mim? Isso. Ah, isso aí foi na mesma semana. Não pode ser depois que... Quando ela procurou o senhor lá, foi muito tempo depois? Foi nessa época também? Não, foi bem antes. Antes de acontecer seguro, antes de cancelar o seguro dos filhos, tudo. Ela perguntou. Isso antes. Certo. Depois que fez o seguro para ela,
eu não vi mais ela. Eu fiquei sabendo que ela tinha morrido, sendo assassinada pela televisão, pra você ter uma ideia. Pois não. Senhor Maurílio, e o procedimento comum é de ser colhida a assinatura do beneficiário, de quem está segurando, ali em presença do senhor. É correto isso? A via de regra é para pegar a assinatura no momento da contratação, né? Certo. Mas, assim, como é uma pessoa conhecida, cliente do banco, e toda operação, todo negócio é feito na boa-fé, né? Uhum. Então, eu costumo deixar para os meus clientes, você assina, depois você manda o office boy levar, tal, entendeu? Entendi. Faço esse processo, porque é boa-fé, né? Então... Certo. E o senhor sabia que ele tinha esse relacionamento com a dona Andréia? O relacionamento o que eu sabia, assim, nada oficial, eu sabia que ele tinha se separado da mulher que ele tinha, né, mulher, Esposa, a esposa, né, a cônjuge mesmo, tinha separado e tava tipo assim, que juntando com essa, entende? Isso é informação de corredor, né, eu não posso oficializar nada disso. Certo. Eu ouvia lá do banco, quando ela ia no banco, essa daí é a mulher que o Gilmar tal, entende? Mas não, né, não tem informação nenhuma assim, oficial, não. Certo. Seu Maurílio, o senhor se recorda do Gilmar ter comentado com o senhor sobre situação difícil, a empresa estava passando, ele estava passando por alguma situação de dificuldade financeira? Não, nunca foi comentado sobre isso, não. E mesmo sem ele ter comentado, o senhor soube que a empresa ou ele estava passando por um período de dificuldade? Não soube porque eu não tenho acesso embora eu atenda a agência do Bradesco, eu não tenho acesso à conta corrente, a informações financeiras de clientes, né? Eu só tenho a parte de seguradora mesmo, né? E a única coisa que eu pensei que talvez fosse uma dificuldade dele estar cancelando o seguro, que era os filhos como beneficiário, né? Uma previdência, né? Mas não. E aí esse resgate desse valor foi feito de que forma? Não, aí eu não sei também. Não foi eu que fiz o cancelamento. Certo. Esse seguro, então, o dele, que ele assinou, o senhor já veio embora, já naquele dia que o senhor conversou, o senhor já trouxe? Ou ele entregou os dois juntos depois? Pois é, eu não tenho certeza, cara. Eu não consigo, desde aquela vez que me falaram, eu não consigo lembrar se eu peguei as duas ou se eu peguei uma só. Ele falou, eu levo depois para você, entende? Não sei. Mas eu sei que as duas foram processadas, as duas foram encaminhadas para a centralizadora da mão geral, foram processadas, veio o boleto no endereço da livraria para ser pago, né, as parcelas enquanto vigente, né? Então o boleto não era por e-mail, o boleto chegava na livraria. O boleto vem pela livraria, com o endereço da livraria e boleto físico, não é e-mail. Tá ótimo. Agora, quem quitava esses boletos, eu não sei se era o próprio Gilmar, ou ela, ou a empresa, porque o boleto chegava lá, parecia quitado, né? Então, tranquilo. O senhor tem conhecimento, seu Maurílio, se foi feito um outro seguro em nome, como beneficiária a dona Andréia, com a seguradora Sancor Seguros, Vida Mulher de Maringá? Não. Não tem. Não me recordo, porque eu trabalho também com a Sancor, mas eu tenho credenciamento com a Sancor, né? Mas, assim, não tive conhecimento de nem a existência, nem o seguro. Tanto que, quando você faz um seguro, você tem que colocar na policy, na proposta, se a pessoa tem uma pergunta lá, se a pessoa já possui outros seguros. E foi colocado que não possuía seguro nenhum, não. Foi colocado nesse que o senhor fez? Geralmente tem uma pergunta assim, né? Eu teria que ver se esse contrato. Geralmente todo seguro tem de vida, vem lá. Você possui seguro com outra seguradora? Certo. Se sim, tem que determinar, se não, não, né? Ele coloca. Tá certo. Eu agradeço. Nada mais pelo Ministério Público, Excelência. Muito obrigada pelas defesas. Valeu. Pela defesa do Leandro, sem perguntas, Excelência. Opa.
Uma pergunta? O senhor está no mudo, doutor Abel. Se o senhor tiver pergunta, o senhor sai do mudo, por favor. Pronto. Essa nossa tecnologia ainda Senhor Maurício, por gentileza, o senhor tem ideia de há quantos anos o senhor trabalha profissionalmente com o Gilmar? Conhece profissionalmente, assim, fazer seguros? Como é que é? Ficou, acho que cortou um pouco ali a pergunta, não entendi direito. Há quantos anos o senhor trabalha com o Gilmar? Que eu trabalho com o Gilmar? Não, com o Gilmar eu não trabalho. Ele é cliente da seguradora, né? Eu comecei a fazer negócio com ele, acredito que ali em 2013, 2014, por aí. Ok. Aqui no seu termo de depoimento na delegacia, o senhor disse que foi a Andréia que intercedeu junto ao Gilmar para que não debitasse mais o seguro na conta corrente da empresa, que fizesse através de boletos. Isso. Você lembra por que tomou esse conhecimento dessa situação? Porque como que eu tomei conhecimento? Quando o Gilmar me chamou para fazer um seguro, ele falou para mim que queria fazer um seguro com boleto porque não queria que debitasse mais na conta da empresa. Que no seu depoimento aqui na delegacia, o senhor disse que foi a Andréia que fez essa manifestação. Não, posso ter comentado que a Andréia, porque ela não tinha acesso, ela não tinha procuração, nada do Gilmar para ver conta corrente, nada, né? Eu sei que ela foi na agência, falou lá com algum gerente da conta, alguma coisa, que não queria que debitasse nada. Aí depois, por isso que talvez eu comentei isso, né? Aí depois o Gilmar me chamou lá, aí depois eu fiquei sabendo que ele cancelou todos aqueles seguros que tinha lá, que era débito na conta, e fez esse seguro através de boleto. Certo. Essa proposta de seguro, as propostas de seguros, elas foram preenchidas pelo senhor? Preenchida por mim. O senhor preencheu à mão essas propostas, né? Com todos os dados da Andréia e com todos os dados do Gilmar? Exatamente. Duas propostas, né? Que nem eu disse para o promotor. Uma proposta, o Gilmar como segurado e a Andréia como beneficiária, outra, a Andréia como segurado e o Gilmar como beneficiária. Certo. Eu preenchi tudo, aí é isso que eu não tenho certeza, se o Gilmar assinou a dele, eu acho que o Gilmar assinou a dele, e daí falou, depois eu te mando da Andréia assinada. Falei, beleza. A agência do Bradesco é 30 metros da empresa dele, então é uma relação de confiança, né, de boa fé. Agora, aí depois eu fiquei sabendo que a assinatura não era dela, mas aí é outra história, né? Não sei. Em que local que o senhor preencheu essas propostas? Na frente da livraria, dentro do carro. Certo. A Andréia estava presente ali no local, não? Não estava. Eu já falei isso. Ela não estava. O Gilmar comentava que ela estaria lá dentro atendendo. Certo. O senhor sabe de qual foi o tempo, o lapso de tempo que foi firmado o seguro e da morte da Andréia? Quantos meses se passaram isso? Ai, rapaz, eu não tenho, que nem eu falei, eu fiquei sabendo que foi no final de dezembro, fiquei sabendo da morte dela pela televisão, né? A proposta que eu fiz, eu acredito que foi lá em outubro, eu teria que olhar, né, nos contratos, eu não peguei os contratos na mão, mas acho que foi outubro, setembro, sei lá quando que eu fiz. Ok. Tem mais acho que na proposta tem a data, né, que foi feita, é aquela data lá da proposta. Vou comentar aqui, não tem problema. Obrigada, doutor Abel. Vou fechar aqui o áudio do povo. Seu Maurílio, eu tenho umas perguntas para o senhor. Sim. O senhor chegou a conhecer pessoalmente a Andréia, né?
Assim, conhecer ela pessoalmente, conversar com ela, assim, superficial, eu não, porque ela ia na agência de vez em quando lá, né, e o pessoal comentava que era, né, tal. O Gilmar estava no carro com o senhor, enquanto o senhor estava preenchendo lá a documentação? Sim, o Gilmar estava. O Gilmar, ele é mais velho que a Andréia, né? Oi? Alguns anos. O Gilmar era mais velho que a Andréia há alguns anos. Não muitos, mas há alguns anos ele era mais velho que a Andréia. Não sei. A minha dúvida é por que no seguro em que ela figurava como beneficiária da morte dele, o prêmio era de 200 mil, ao passo que no seguro em que ele figurava como beneficiário, o prêmio dela era de 400 mil. Isso é uma decisão do segurado, né? Sim, é uma decisão de foro íntimo. Disso eu sei. Ele explicou alguma coisa de por que veja bem o que eu vou falar entre aspas, mas eu vou falar de uma forma simples de compreender. Sim. Por que a vida dele valia menos do que a vida dela? Por que ela morta valia 400 mil reais e ele morto valia 200 mil reais? Ele chegou a explicar isso para o senhor? Não. Foi escolhido o plano. O que a gente faz? A gente mostra o plano, né? Mostra o plano, os valores segurados e o custo. Aí o cliente escolhe o que ele quer fazer e quem sou eu para determinar o valor da vida de alguém. Se ele comentou alguma coisa, se o senhor presenciou algum comentário, porque o que me chama a atenção é o seguinte, havia uma disparidade de idade, ele era um pouco mais velho do que ela. Eu não sei se algum ali tinha uma comorbidade ou não, mas isso deve estar no contrato, obviamente. Aí a minha dúvida é por que ela morta valia mais do que ele morto? Ela morta valia 400 mil e ele morto valia 200 mil. Eu queria saber se ele fez algum comentário, alguma coisa, falou alguma coisa, deixou escapar alguma coisa com o senhor na hora em que assinou a proposta. Não, doutora, nenhum comentário. Certo. É comum casais fazerem esse tipo de seguro com uma disparidade tão grande, porque a gente está falando de uma disparidade de 100% de valor, né? Sim. É muito comum, inclusive hoje, é muito comum. É muito comum hoje, inclusive, você ter o próprio seguro, você faz o teu seguro com capital segurado, vamos supor, de R$1 milhão, e dentro do teu seguro tem um capital segurado para a esposa de R$500 mil. Seguro do cônjuge, entendeu? O cônjuge ele não assina nada, não faz nada, só tem que provar na hora do sinistro que ele é o cônjuge. Uma situação dessas, em que você tem dois contratos sendo feitos ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu, né? Sim. Eu não sei se o senhor já passou por essa situação em outro momento da sua vida, mas enfim, dois contratos paralelos sendo feitos ao mesmo tempo, em que tem essa disparidade de valor. Sim, é comum fazer isso aí. Assim, sobre disparidade de valor, eu não sei te dizer, porque que nem eu te falei, quem determina o valor do seguro é a pessoa que está fazendo o seguro, né? E, assim, não tem... O que eu vou te dizer? Não tem, assim... tenho vários clientes. Eu proponho para o cliente fazer esse tipo de seguro, para você ter uma ideia. Eu proponho, às vezes, né? Vamos fazer o seguro, você fica coberto, a tua esposa fica coberta, entendeu? Com valores diferentes? Não tem. A questão de valores é o cliente, é o segurado que define, né? Eu tenho que vender. Quanto maior o valor segurado, para mim é melhor. Maurílio, disso eu entendo, disso eu compreendo. A minha dúvida é o seguinte: se os casais que o procuram costumam ter essa disparidade, falando assim, olha, se o A morrer, a B ganha 200. Agora, se a B morrer, o A ganha 400. Eu só queria saber se isso é comum, se o senhor vê isso com muita frequência, ou se isso não é tão comum assim. Ter contratos feitos ao mesmo tempo, com casais que se colocam como beneficiários um do seguro do outro, sendo que a pessoa mais nova
vale mais morta do que a pessoa mais velha, quer dizer, a que tem mais chances de deixar desamparado o cônjuge por uma questão extraordinariamente matemática, sem entrar em questão de comorbidade, nada disso. Pressupõe-se que quem é mais velho morre antes, é uma lei natural da vida, né? Então, a pessoa que é mais velha, deixando um valor menor para aquela que, em princípio, sobreviverá a ela, sendo que a balança desequilibra para o outro lado. O senhor entendeu a minha pergunta? Entendi perfeitamente. Veja, eu já entendi sua profissão, já entendi que para o senhor é bom, quanto maior o valor, eu só queria saber se é comum esse tipo de disparidade. Alguém valer mais morto do que o outro vivo, sendo que esse alguém é mais novo, o outro é mais velho, os dois estão fazendo ao mesmo tempo, um para deixar o outro amparado, o objetivo do seguro, claramente. Uhum. Assim, não é comum que a gente está falando, né, doutor? Assim, frequentemente se está vendo uma situação dessa, não. Que nem eu estava ali falando no início ali, tem proposta de seguro hoje que automaticamente o cônjuge está segurado naquele seguro do titular, entendeu? Bem, então, assim, a questão da pessoa vir e procurar um seguro de um valor maior para um valor menor para outro, tudo depende da pessoa pensar do risco que vai ter, da situação. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele viaja muito de avião, então ele fez um seguro para ele para cobertura por morte de acidente aéreo, entende? Então, assim, cada um escolhe o valor que ele quer, a cobertura que ele quer, que define, né? Então, é difícil para a gente dizer para você, na minha carteira, eu ofereço para os clientes esse tipo de situação. Eu não ofereci para o Gilmar, isso foi uma escolha dele, né? Mas eu ofereço para o cliente, ó, você quer fazer o seguro já para você e fazer um para a tua esposa também? Aí a questão de valores é ele que vai escolher. Porque o que é o seguro? O seguro é da boa fé, né? Todo mundo está fazendo para se proteger, né? Então, olha, seu Maurílio, eu agradeço demais as suas explicações, esse tempo que o senhor passou conosco. Muito obrigada, tenha uma ótima semana. O senhor está dispensado. Imagina. O senhor sabe sobre o que nós vamos tratar hoje aqui? Sim, senhor. Perfeito. O senhor tem um grau de parentesco, amizade íntima ou inimizade com quaisquer dos envolvidos? Nenhum, senhor. O senhor deve falar a verdade, senhor, apenas de falso testemunho, tá bem? Eu vou passar a palavra então agora ao doutor promotor. Boa tarde, policial Jean. Boa tarde, doutor. Jean, essa situação, esse crime que consta que foi ocorrido no dia 30 de dezembro de 2016, a senhora Andréia de Pelegrim Burger foi assassinada. O senhor fez investigação? O senhor conhece o que desse caso? Vocês me escutam bem? Escutam, né? Sim, está bem. Ok. Eu fiz parte da equipe que investigou esse caso, doutor. Eu tenho pleno conhecimento dos fatos. Que bom. Da parte da investigação, é claro. Uhum. Conta com detalhes para nós como é que foi, o que chegou primeiro ao conhecimento de vocês, que desencadeou o trabalho da polícia, e aí a linha de investigação que vocês adotou, se teve mais de uma linha de investigação, como é que foi? Perfeito. Então tá, antes de mais nada, eu precisava fazer uma contextualização que vai ser mais para frente importante. Fica à vontade. Tá. Primeiro fato, a data. 31 de dezembro de 2016, último dia útil do ano. Um lugar ermo, apesar de ser considerado na cidade, perímetro urbano, mas um lugar de certo ponto deserto. Tá? 2 empresários da cidade dormindo dentro de um veículo Kombi. Nesse dia também teve um fato que foi a chuva. Choveu nesse dia, no período da tarde, que prejudicou os trabalhos tanto da perícia quanto do plantonista da Delegacia de Homicídios. Não tinha câmera de monitoramento perto. Fizemos uma varredura nas imediações, não encontramos nada. E então, essa é a cena do crime. Certo. Tá? Um outro fato interessante, que o investigador plantonista que atendeu a ocorrência na época era o último dia de trabalho dele, visto que ele tinha sido eleito por uma cadeira na Câmara de Vereadores
e ele estaria assumindo no dia 1º. Tudo isso é um contexto para entender como é que foi aquele local. Por quê? O veículo foi liberado ainda no local. E depois a gente entendeu que a perícia foi prejudicada. Mais para frente eu vou explicar por que essa informação é importante. Então vamos lá. Após as primeiras investigações, né, elaboradas pelo plantonista, nós tomamos conhecimento. As investigações da equipe de investigação começaram, acredito que no dia 3 ou 4, que foi após o recesso de final de ano. A princípio, informação para nós, da morte dessa senhora, né, na presença de seu companheiro, uma situação um pouco inusitada por causa das circunstâncias, e existiu uma linha de investigação repassada pelo companheiro da vítima de um suposto desacordo comercial entre ela e um consultor. De posse dessas informações, começamos a levantar, tentar descobrir quem que era a pessoa, de nome Valdecir. Até que nós localizamos, descobrimos onde ele morava e tudo mais, e ele foi intimado a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos perante a autoridade. Esse rapaz veio, negou, na verdade, relatou que não tinha nem conhecimento da morte da sua ex-cliente, negou participação, qualquer tipo de envolvimento, não negou que teve problemas com ela, falou que teve problemas com ela, que houve um desacordo comercial entre a compra e a venda de uma casa, que depois a vítima acabou desocupando essa casa, ele vendeu para outro, e na hora de fazer um ajuste nos valores, lá eles acabaram se desentendendo. Onde, segundo ele, segundo as informações que nós levantamos, a vítima ingressou na justiça pedindo ressarcimento, e ele relatou para nós que também pediu ressarcimento, também judicializou a situação. Então, ambos entraram na justiça com essa situação. Conversei com ele, perguntei para ele sobre os bloqueios dos bens que a vítima havia conseguido contra a pessoa dele. Ele falou para nós que para ele não geraria muito transtorno, porque ele não tinha valores expressivos em conta bancária, não tinha bens no seu nome, que o carro que ele usava era um carro usado, um carro velho, e que o fato não teria causado nada mais na vida dele. E que ele também tinha aquela ação correndo, né, contra a vítima. Mas mesmo assim, a gente ainda ficou com aquela... não damos por encerrada as investigações por a linha de investigação dessa do Valdecir. Só que algum tempo depois, nos dias seguintes, teve um fato que nos chamou a atenção, né, que ligou o nosso radar. O senhor Gilmar teve na delegacia, que ele queria cópia dos documentos, porque ele iria entrar com o pedido de resgate do seguro de vida da vítima. Aí, quando ele falou seguro de vida, nós já pensamos, opa, vamos dar uma olhada nessa situação aí, porque a morte até então estava bem estranha e agora tinha um seguro de vida na jogada. Começamos a investigar e por aí vai, né? Ouvindo pessoas e chamando pessoas para prestar depoimento, funcionários, tentando saber como é que era o relacionamento do casal, temperamento, o comportamento e a personalidade da vítima. E diga-se passagem, diz que era bem difícil, uma senhora de comportamento bem complicado, exigente, e fomos aumentando a nossa investigação, né? Entramos em contato com a seguradora via CNSEG, nos forneceram todo o material, nos forneceram a cópia da apólice, e a cópia da apólice de cara já chamou a atenção. Já chamou a atenção porque nós tínhamos em nosso poder alguns documentos da vítima
E quando chegou a apólice de seguro, nós vimos que a assinatura não era da vítima. Mas não precisou olhar 2 vezes. Fizemos o pedido para o Instituto de Criminalística de Curitiba para fazer o exame grafotécnico, que, da maneira que nós pensávamos, veio que a assinatura não era dela. E, além de não ser dela, não foi a mão dela que fez aquela assinatura. Que ela poderia ter, por vontade própria, ter feito uma assinatura diferente. Mas o laudo ele é categórico. A assinatura não é dela e não foi feita por ela. E nesse meio tempo, né, eu fui contactado pelo irmão da vítima, um senhor que morava no Rio Grande do Sul, que não tenho mais informações deles, me parece que teve adoentado, nem sei se está vivo. E esse irmão dela, da vítima, ele começou a colaborar com as investigações com documentos. Por que ele estava com esses documentos? Porque após a morte dela, o senhor Gilmar, que era o companheiro, ele encaminhou toda a documentação, toda a papelada, todos os documentos pessoais que a vítima tinha, documentos do ofício dela, que ela era advogada, encaminhou para esse irmão. E esse irmão começou a fazer uma verificação e achou várias coisas que ele, né, achou que não estavam legais, e com as informações que ele tinha e as informações que nós tínhamos, a gente foi tecendo essa hipótese aí de uma morte ter sido planejada no intuito de receber, né, o recurso financeiro do seguro. Até que a investigação estava fluindo, nós tivemos conhecimento de pelo menos 2 seguradoras, o seguro de vida em 2 seguradoras diferentes, uma no valor de 800 mil, que eram 2 tipos de apólice, uma por morte e outra por morte acidental. Segundo não foi passado na época pelo representante, o Gilmar teria direito às 2, e uma outra num outro banco no valor de mais ou menos 300 e poucos reais. E esse irmão, já desconfiado do comportamento do companheiro da sua irmã, trocando informações com a gente, por e-mail e tudo mais, nos passou bastante material. Só que parece que ele chegou a um certo ponto, inclusive ele tinha um advogado constituído aqui em Foz para ajudar, e a última vez que eu conversei com o advogado, ele me falou que o irmão estava doente, parece que num estado terminal, e que tinha desistido. Bom, essa é uma das coisas, né? Uma coisa que eu deixei de relatar, que provavelmente vai surgir nos autos, é o famoso, que é o áudio onde o consultor ameaça a vítima. Esse áudio, eu não sei porque parece que não foi juntado nos autos, mas eu tenho uma cópia, eu tenho um backup aqui. Eu tenho uma cópia de backup que talvez ainda rode, faz muito tempo, faz 4 anos que está guardado aqui. Eu escutei esse áudio, escutei do começo ao fim. É um áudio de 50 e poucos minutos, que a vítima... Esse áudio, só um pouquinho, Jean. Oi, esse áudio, você, nos seus relatórios das diligências, você se refere à existência desse áudio? Eu cito esse áudio numa das minhas informações. Eu escutei esse áudio. Mas eu não sei por qual motivo a escrivã da época não juntou no inquérito. Mas eu tenho uma informação... Mas esse áudio, doutor, é o seguinte. Eu escutei o áudio todo, 50 e poucos minutos. Eu não sei a forma que esse áudio foi feito. Me parece que foi até de uma maneira... usaram um subterfúgio, porque o Valdecir não tinha conhecimento que estava sendo gravado. Mas tudo bem. E esse áudio, eles conversam de assuntos diversos, dão risada, falam de diversas coisas. Num determinado ponto, lá já para o final, a vítima fala para o Valdecir assim: Valdecir, você sabe que eu sou advogada, eu tenho muito conhecimento, eu posso te prejudicar profissionalmente. O Valdecir falou assim: não, eu também, eu posso prejudicar a senhora, eu posso achar qualquer um na rua ali e falar para dar um tiro na senhora. Eles dão risada e mudam de assunto e conversam a falar com outras coisas, mais alguns minutos, se despedem e se despedem. Esse áudio chegou para nós na época dos fatos, eu li, conversei com o delegado na época e falei: vamos juntar e vida que segue. Tá? Por que eu me referi ao áudio? Porque nitidamente, claramente, não tenho dúvida disso, no dia que aconteceu o crime, o senhor Gilmar tentou induzir a investigação para um caminho.
que é o caminho que o construtor, vítima do desacordo comercial, matou ou tentou, né? Atentou contra a vida da Andréia por causa dessa dívida e dessa ação na justiça. Que depois, ao meu modo de ver, ao meu entender, não se mostrou plausível. Tá? É um parêntese que eu quis fazer. Bom, conversamos com várias pessoas, funcionários e familiares do seu Gilmar. Tá? Ao que consta, essa situação criou um atrito na família, porque parece que a empresa era meio familiar, os irmãos trabalhavam juntos. Teve um irmão, se não me engano, que é o Paulo, chegou a se desentender com ele e foi embora. Alguma coisa do gênero. E então resolvemos intimar depois, já que nós já sabia da assinatura falsa e tal, de outras situações, resolvemos intimar, já na condição de suspeito, o senhor Gilmar. O senhor Gilmar foi intimado, compareceu na delegacia com o seu advogado, foi informado que a partir do momento ele já era suspeito, tanto que ele foi interrogado, né? E nesse dia aconteceu um fato curioso, porque o veículo, a Kombi, que era a cena do crime, a vítima foi morta dentro da Kombi, ela foi liberada no local no local dos fatos, no dia, né? No dia seguinte, nós já sabíamos que ela já tinha sido lavada. E nós falamos para o seu Gilmar o seguinte, que nós queríamos saber dessa Kombi porque nós íamos pedir uma nova perícia nela. Nós falamos para ele, na presença do seu advogado, que nós íamos fazer essa nova perícia. E no mesmo dia a Kombi foi furtada. E passou para o Paraguai no mesmo dia. Essa Kombi, ela ficou... Depois do fato, ela não foi mais utilizada pela empresa. Ela foi guardada na casa de um conhecido e depois foi emprestada para um sobrinho, que emprestou para um amigo desse sobrinho e que nesse dia ela foi furtada em frente ao Hospital Costa Cavalcante. Entramos em contato com a PRF e fomos informados que ela passou para o Paraguai no mesmo dia. Então ficamos sem ter a nova perícia que nós queríamos fazer. O seu Gilmar mostramos para ele a apólice, né, de seguro, com assinatura falsificada. Eu não lembro na hora o que ele falou, não me recordo. Mas foi solicitado para ele se ele faria a contraprova. Contraprova, ele tem que escrever um texto ou várias palavras num papel com a caligrafia dele para mandar para a perícia ver se bate, né? Mas ele se negou, ele não quis fazer. Que mais? Eu não sei se na mesma época, dias depois, porque essa investigação ela teve um período longo de vida, não foi uma coisa rápida, foram vários meses, né? E nós já havíamos conversado, já havíamos intimado a ex-esposa do seu Gilmar para vir aqui à delegacia, ela contou, ela deu o depoimento dela, e um certo tempo depois ela retornou, pedindo para dar novas informações. Nós aceitamos, né? O que ela tinha para falar era relevante, e ela informou para nós o seguinte, que uma pessoa que ela não conhecia, mulher, ligou para ela e falou o seguinte... Jean, só um momentinho, Jean. Essa pessoa que veio para ser ouvida novamente, quem que é mesmo? É a ex-esposa do Gilmar, a... Primeira mulher dele? Companheira? Primeira esposa dele, Donalva. Ah, tá ótimo. A Donalva nos procurou de novo e falou que ela havia recebido essa ligação e que essa pessoa teria falado para ela o seguinte, que no dia do crime, o Gilmar saiu para esse suposto cesta que fala, né? Para essa suposta cesta dentro da Kombi, após o almoço, ele saiu acompanhado da vítima. Ele, alguns segundos depois, ele retorna para dentro da loja, pede o telefone emprestado para a irmã, para Clarice. Irmã do Gilmar. Gilmar pede para a irmã dele. Irmã do Gilmar.
Ele pede o telefone da Clarice emprestado, ele faz uma ligação, nessa ligação ele fala, pode vir. Ele devolve o telefone para a Clarice e fala para a Clarice, apaga essa chamada. Isso está nos autos, a Clarice deu esse depoimento para nós. Tá? A bilhetagem que nós conseguimos também comprova essa ligação. Essa ligação, segundo a bilhetagem, segundo os dados do telefone, ele fez para o Leandro Bretz. Que até então nós não conhecíamos. O teor pode vir. Vocês conseguiram pelo relato da Clarice ou foi possível levantar do aparelho? Nós conseguimos pelo o relato da dona Alma, né? E segundo a informante anônima dela falou isso, e a Clarice confirmou. Pois é. A Clarice é irmã do Gilmar, e ela confirmou que ele pegou o telefone dela, que ele falou esse pode vir, devolveu para ela e pediu para cancelar. Isso tudo depois, inclusive, ela mudou de número e tal, mas a partir da bilhetagem, dos dados, a gente conseguiu esses números, que daí descobrimos que a ligação que ele efetuou, essa ligação do pode vir, ele ligou para o Leandro Bretz, um telefone no nome dele. Esse Leandro Bretz, até então, nós não conhecíamos. Realizamos diligência, descobrimos aonde ele trabalhava, onde ele morava, intimamos ele para vir na delegacia para prestar depoimento, ele se negou a responder. Ele preferiu responder somente em juízo. Mas prestou algumas informações extraoficiais para nós, mas no depoimento ele ficou calado. Tá? Ainda segundo Clarice, esse Leandro Bretz ligava constantemente na papelaria, né? A empresa do Gilmar é a papelaria. Ele ligava constantemente na papelaria, fazendo algum tipo de cobrança. Ela não soube dizer que cobrança seria essa. Isso depois da data da morte? Depois do fato. Isso. O senhor sempre se recorda que se foi dada alguma explicação, de repente, se você me lembrar de mais coisas, você vai colocando, mas foi dada alguma explicação do porquê que ficaram nessa Kombi, dormindo, descansando ali? Se era comum eles fazerem isso? Algumas pessoas falam que é uma prática que eles adquiriram. Mas, doutor, posso dar minha opinião pessoal? Cabe? Não, tudo bem. Então, mais um fato, então. Um fato. A residência deles não dá 5 minutos da loja. Certo. Eles moram na região da Vila A. De carro não dá 5 minutos da loja. E esse local onde que a Kombi estacionou e ocorreu, é próximo? É próximo, sim. Umas 4, 5 quadras. É um bosque que tem na Vila Portes. Um lugar até perigoso. Tá certo. Não seria normal pessoas, empresários da cidade, fazer esse tipo de... O senhor tomou conhecimento, já até o ponto que o inquérito tramitou, se ele conseguiu receber um ou os dois seguros? Não tem essa informação. Ele tentou. Eu tenho documentos aqui nós fomos procurados por representantes das duas seguradoras. Tá? Eu tenho documento que no dia 31 de janeiro, 30 dias após o fato, ele tentou receber o dinheiro da Mongeral. E depois disso, eu tive conhecimento também, através do representante da outra seguradora, que ele estava tentando receber também. Sabe? Certo. No dia 26 de janeiro, o Gilmar, na companhia de 2 funcionários dele, funcionários da loja, o Joelmir, eu tenho certeza que é funcionário, a Suelen eu não tenho certeza, mas é funcionária dele também. Ele procurou o cartório tabelionato de notas para fazer uma escritura pública, onde ele dizia que ele vivia em união estável com a vítima. No dia 21 de janeiro, no dia 26 de janeiro, 26 dias após o fato. Certo. Então ele tentou receber o seguro, sim. Tá certo. Mais alguma coisa, já que você se recorda de que é interessante, que você não esqueceu de narrar de repente? Eu acho que eu falei tudo, doutor. A situação financeira da empresa parece... Essa informação partiu do irmão da vítima, com daqueles dados que ele tinha dos documentos dela. Ele me relatou que a situação financeira da empresa não era boa, que o faturamento havia caído bastante
e que, inclusive, que eles estavam com algumas inadimplências. Tá? Algumas inadimplências, eu tenho aqui até um extrato do SPC Serasa, que mostra aqui algumas pendências da empresa. Era uma livraria? Era uma gráfica, uma livraria? Era uma papelaria. Papelaria. E era em companhia de outros irmãos dele? Me parece que a empresa, no contrato social, era ele e a ex-esposa, mas trabalhava a família, trabalhava mais o... Eu tenho a Clarice, irmã dele, exercia uma função de gerente, o irmão dele, de nome Paulo, segundo, fazia mais uma parte administrativa, financeira, mas quando ele começou a se relacionar com a vítima, aí meio que ele foi... são informações prestadas por eles, né? Parece que esse pessoal andou deixando a empresa. Pois não. Então tá ótimo, então. Nada mais pelo Ministério Público, Excelência. Tá, João. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra aos outros advogados. Eu solicito que esclareçam por quais réus estão fazendo a pergunta, só lembrando que ambos estão no mudo, tá bom? Perfeito. Boa tarde. Eu tenho perguntas pela defesa do Leandro. Se o doutor não se importar, deixaria ele perguntar por último, né? Ele está defendendo o Correio. Boa tarde, policial Jean. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem. Escuta bem? Escuto sim, pode falar. Então tá bom. Vamos lá. Minha primeira pergunta é sobre a senhora Donalva. Ela tinha uma relação, ela tinha recém terminado o relacionamento com o senhor Gilmar, né? Eu queria saber se o senhor levantou alguma informação, se havia alguma disputa entre eles, judicial, ou se havia alguma animosidade entre o casal após a separação. Doutor, a informação que eu tive é que a separação deles não foi amigável. Não foi amigável. Disputa por bens eu não tenho conhecimento, mas não foi amigável. Algumas situações, até quanto acho que ela deve ter feito algumas... Maria da Penha, né? Eu tenho aqui o oráculo do Gilmar, então eu posso dizer que não foi amigável, não. Até que ponto chegou, se gerou algum tipo de ação, eu não tenho conhecimento. Até porque, segundo ela, quem abandonou a casa foi ele, né? Tá. Ele conheceu outra pessoa. Soube de alguma desavença entre a senhora Donalva com o seu Gilmar, com ameaça de morte, tanto em relação ao Gilmar, quanto em relação à vítima Andréia? Eu não recordo. Não recordo. Acredito que pode ter havido, né? Não sei dizer, não sei responder. Tá. O senhor mencionou que ela prestou 2 depoimentos, a senhora Donalva prestou 2 depoimentos, né? Perfeito. Ela voltou numa segunda oportunidade com informações que a equipe achou relevante. E aí o senhor mencionou de uma ligação anônima. Perfeito. Ela chegou a mostrar um terminal telefônico para a equipe, chegou a esclarecer algo nesse sentido? Pelo que deu para entender, foi uma ligação no telefone fixo. No telefone fixo. Uma mulher ligou para ela e prestou algumas informações, que era para a gente dar uma olhada no telefone da Clarice, de uma ligação, inclusive citou os números, ela fala os números, o número do telefone da Clarice, e ela, inclusive, ela passa o número do telefone que foi ligado. E essas informações depois foram comprovadas pelos extratos das ligações. Tá. Ela deu detalhes, né? Que essa informante anônima deu os detalhes, né? Agora, a minha pergunta é a seguinte. Pode falar. A Clarice, que é irmã do acusado Gilmar, ela que estaria ali mais próxima quando foi feita essa ligação ali no dia do crime. E qual foi o esclarecimento que ela trouxe para a equipe? Se ela ouviu o teor, não ouviu da conversa? A Clarice? O telefone era o telefone dela. Certo. O Gilmar pegou o telefone dela, fez a ligação e devolveu. E pediu para ela pagar. Isso ela contou para a equipe. Isso está nos autos. Mas eles estavam onde? Na loja, no dia? Na loja, no balcão, dentro da loja. E ela chegou a ouvir o teor da conversa? É isso que eu quero saber. Doutor, só você olhar no depoimento dela. Agora,
Já fazem... Não, eu quero só se o senhor se recorda ou não. Ela não deu detalhe, meu irmão falou com tal pessoa. Não, ela não citou nomes. Porque a senhora Donalva trouxe detalhes relevantes, né? Sim, ela fala que numa denúncia anônima, ela escutou dizendo, vem, pode vir, e a Clarice, que estava ali do lado, quero saber se ela trouxe alguma riqueza de detalhe nesse sentido. A dona Clarice, ela ajudou bastante, ela deu bastante informações, mas ela não lembro o que ela falou Eu lembro que ela falou que o Gilmar pegou o telefone dela, fez a ligação, devolveu, nessa ligação veio o tal do pode vir, né, surgiu o tal do pode vir, e depois ele mandou apagar, e assim ela fez. Mas isso a Clarice falou? Pode vir? Eu só olhar o depoimento, eu confirmo para o senhor. Não, eu só quero que o senhor diga se o senhor se lembra ou não. Não lembro, doutor, não lembro. Tá, obrigado. Vamos lá, vamos continuando então. Vamos lá, perfeito. Quando vocês chegaram no Leandro, foi por causa de uma quebra de sigilo, né? Foi, nós não conhecíamos o Leandro até então. O nome do Leandro não tinha surgido na investigação. Não tinha surgido. Tá. A partir dos dados prestados pela Donalva, a partir da quebra de sigilo, aí nós chegamos no Leandro. Ao Leandro. Tá. E quais foram as informações que a equipe levantou do Leandro? O que ele fazia da vida? O que ele era? Se ele ostentava riquezas? Se ele vivia num lugar humilde? Ou se ele, após o crime, começou a ostentar boas condições, tinha carro, propriedades? Não, isso nós não levantamos. Mas é um rapaz humilde que mora na periferia de Foz, região da Vila C. Uhum. Pelo que consta, ele conheceu, diz que o Gilmar ajudava eles com uma maneira até talvez voluntária, me parece que fazia pequenos serviços, algo do gênero, mas nós não conhecíamos ele, né? A partir só surgiu a partir dessa informação do telefone, né? E daí nós perguntamos para a Clarice se após aquele dia, se o Leandro começou a frequentar mais, e daí que ela informou que ele, após o fato, ele começou a ligar para a loja, pedindo do Gilmar, que só queria falar com o Gilmar, um tom até um pouco agressivo, né? Chegou a fazer algum tipo de cobrança, né? Esse foi o que nós chegamos no Leandro. E a partir do momento que ele veio aqui e se negou a falar, nós fizemos as perguntas que cabia para ele e ele não respondeu, né? Tá, vamos lá então. Não tinha mais o que fazer, né? A equipe se certificou se o Leandro possuía veículos? Não, senhor. Veículos, motocicleta, um carro? Não recordo. Não lembra? Não lembro. Vocês se certificaram, a equipe se certificou se ele possuía trabalho lícito com carteira assinada? Não fizemos pesquisa. Não fizeram? Não. Tá. Quando ele foi na delegacia, ele foi com um advogado? Ou ele foi sozinho? Não lembro. Não lembra? Não lembro. Na sua visão, quantos anos o senhor tem de polícia? Na sua visão policial, na sua expertise policial, é comum um executor de um crime dessa natureza comparecer sozinho na delegacia, sem advogado? Olha, doutor, eu acho que o tempo de polícia não mensura a capacidade da investigação ou não. Não é isso que vai dizer se um policial de 30 anos ou de 1 ano de polícia, se o trabalho dele é bem feito ou não. Uhum. Mas o Leandro, ele é um rapaz humilde, tá? Que pode muito bem ter sido induzido por um cidadão de mais idade, de mais posses, de mais recursos. Ele pode ter sido iludido, sim. Tá. Ele pode ser cooptado, seria a melhor palavra. Tá, é possível. Mas a situação do advogado, eu realmente não lembro se ele veio com advogado ou não. Não posso ser leviano, não sei, não lembro. Não lembra, tá. Não lembro. A equipe se certificou se esse número, embora estivesse no nome do Leandro, se era de fato por ele usado? Ele confirmou para nós informalmente. Isso está numa informação policial minha. Ele confirmou que o número era dele. Tá, certo. O número é dele e isso está documentado no processo. Eu quero saber o seguinte, se vocês certificaram se esse telefone, se esse terminal, de fato, era por ele usado. Doutor, ele não colaborou com a investigação, não teve como saber esse tipo de coisa. Não. O senhor se recorda que no dia que ele foi interrogado pela autoridade policial, né, que ele conversou com a equipe informalmente, qual foi o número que ele forneceu como sendo de propriedade dele? Se era o mesmo
do que atendeu a ligação no dia do crime? O telefone, o telefone atual de quando ele veio na delegacia? Isso. Não me recordo. Não recorda? Essas perguntas quem faz é a escrivã. É a escrivã, tá. Agora vamos para essa questão das ameaças ali, cobranças que o senhor mencionou como sendo o Leandro. O senhor se recorda que a Clarice foi ouvida por 2 vezes na delegacia? Não recordo. A irmã do seu Gilmar? Ela esteve na delegacia, mas eu não recordo. Provavelmente pode ter vindo 2 vezes mesmo. O senhor se lembra se ela esclareceu que houve uma confusão no reconhecimento do Leandro? Apareceu uma pessoa de nome Leonardo que ela teria confundido com o Leandro? O senhor se recorda disso? Até vou aproveitar, vou pedir para a doutora, se me permitir, para que mostre a foto da pessoa de Leandro, que é o acusado, com a tal do Leonardo, em que houve a confusão, que são pessoas distintas. Está no 19.15, Excelência. As 2 fotos? As 2 fotos. E uma pessoa nítida, elas estão em preto e branco, Excelência, e nitidamente uma pessoa, o acusado no caso, tem um tom de pele mais escuro e uma pessoa de pele bem mais clara. Então, se houve essa confusão, você se lembra. Tá bom, por favor, Ale, você pode colocar aqui para todo mundo? Esse é o Leandro. Eu não sei quem é esse aí. Acho que está o nome embaixo, né? Leonardo Bredes, Leandro. Esse nome aí dessa pessoa, são Leonardo, mas eu não sei quem são, não. Não sabe? Eu lembro que o telefone estava no nome de Leandro. Quem veio aqui foi Leandro. Quem se negou a falar foi o Leandro. Tá. Eu agradeço, Excelência. Então, já respondeu a pergunta. Eu gostaria de continuar. Eu tive que dar uma mudada aqui que acabou. Não tem problema. Então, o senhor não se lembra dessa pessoa ter aparecido, desse tal de Leonardo ter aparecido na investigação, da senhora Clarice ter falado que no segundo depoimento que ela confundiu... Esse Leonardo desculpa, doutor. Esse Leonardo é primo, né? São primos, não são? Olha, eu não sei. Eu também não... Eu não posso... eu só queria fazer as perguntas. Se o senhor se lembrar, o senhor responde. Se o senhor não lembrar, não precisa responder. Eu acredito que eu não lembro. Mas eu acredito que eles são primos, mas eu não lembro dessa confusão, não. O senhor não se lembra? Talvez eu não estava presente. O senhor não estava presente. Não, mas então eu estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Passa a palavra ao meu colega. Perfeito. Doutora Bel, está com o senhor a palavra. O senhor está no mudo, doutora Bel. O senhor tem que abrir o seu microfone, por favor. Boa tarde, Jean. Boa tarde, doutor. Vamos voltar lá no dia da situação. Foi colocado por você que o réu praticamente tentou colocar para a equipe de que o Valdecir que seria, digamos, o autor da situação. Sim, no local mesmo, ele já informou pro nosso colega que estava lá que a vítima tinha um desentendimento teve um desacordo com um construtor de nome Valdecir e que ela havia conseguido essa ação aí bloqueando os bens dele, inclusive fornecendo, não sei se forneceu na hora, um pouco após, forneceu aqui a decisão do juiz. Ok. É comum a equipe policial, digamos, que está fazendo um levantamento da situação, perguntar para quem estava do lado, no caso do réu, se ele tem conhecimento de alguém que poderia... É comum isso? Sim, é comum. Então, quer dizer que esse procedimento que o réu relatou é comum.
É comum, o plantonista ele que levanta as primeiras informações, hipóteses, suspeitos, é comum sim. Tá. Quanto à Kombi, você tem, digamos assim, conhecimento de quanto tempo depois de começar o processo ali, ela foi roubada, furtada, ou tem um fato, digamos assim, só sim, eu não tenho como dar datas exatas, né? Mas o crime aconteceu no dia 30, a Kombi foi liberada no local. Certo. Esse não é um procedimento que a gente faz hoje em dia, mas naquela época era assim. A Kombi foi liberada no local. Segundo informações que nós recebemos, no dia seguinte ela já estava limpa. Assim, ok. E depois, quando os laudos demoram um pouco para vir tal, e nós percebemos que o laudo tinha sido não estava legal, que precisava ter sido melhor elaborado. E começamos a levantar onde que estava essa Kombi. Essa Kombi não estava mais sendo usada pela empresa e parece que havia sido guardada tal. E no dia do depoimento do Gilmar que aconteceu o furto, né? O doutor está perguntando, policial, se o senhor sabe dar pelo menos alguma informação, ainda que não muito precisa, sobre o lapso temporal. 6 meses, entre doutora. o dia que houve a morte e o dia do depoimento dele. Sim, o senhor sabe mais ou menos quanto tempo? 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Acho que foi essa a sua pergunta, né, doutora? Em torno de 6 meses. Esse é o ponto, né? Então, quer dizer, como ficou a discussão durante 6 meses, então a questão de ela ter sido cortada, roubada, etc. e tal, é totalmente desproporcional ao tempo que ela ficou à disposição de alguma perícia policial. Mas tudo bem, vamos lá. Questão do seguro, do Gilmar ter pedido a cobrança do seguro 30 dias após. É uma questão normal também? É o prazo legal. Prazo legal. É o prazo legal. Então também está dentro dos parâmetros aceitáveis, vamos dizer assim. É o prazo legal. Tá. A questão do Valdecir. Foi feita alguma investigação maior na questão do Valdecir ter sido apontado? Foi feita alguma questão do telefone dele? Foi verificado alguma coisa ou só ficou no depoimento? Não, puxamos antecedentes criminais, vida pregressa, que mais? O Valdecir não tem antecedentes criminais. O Gilmar tinha. Ameaça, Maria da Penha, se não vê o caso. Conversamos com pessoas, eu fui conversar com o correspondente da Caixa Econômica, que é a pessoa responsável por fazer a parte documental das vendas das casas, do financiamento. É um preposto da Caixa Econômica. Conversei com ele. Ele conhecia do caso, porque ele também foi envolvido no caso. Ele me falou que Valdecir era pessoa honesta, pessoa séria, pessoa trabalhadora, que vivia do seu ofício, que era construir e vender casas. Né? Falou que a Andréia era uma pessoa difícil, que ela entrou na casa antes da assinatura do contrato. Tá? Então, assim, as versões que nós levantamos de Valdecir, com o depoimento aqui, conversando com a gente aqui na presença do delegado, não deu subsídio, nós não vimos nele essa situação de ter praticado o crime. Tá? Nós não vimos. Ele não teria logística suficiente para fazer isso aí daquele jeito que foi feito. Tá? Okay. Ele teria que saber a rotina da vítima. Ele teria que planejar esse crime. Não me pareceu uma pessoa com essa capacidade. Quanto ao local, tido como por você de que o local lá é um local perigoso. Em frente a um hotel Fênix. Por que você... Doutor, pode repetir a pergunta, por favor? É que abriram a porta. Por que você considera um local perigoso lá na frente desse hotel? Bom, o local do fato fica na Vila Portes,
como eu já havia relatado. Tem um hotel realmente ao lado, porque a frente do hotel não é naquela rua. Naquela rua não tem nenhum tipo de comércio. É uma região que até pouco tempo atrás ela era frequentada por contrabandistas, muambeiro, né? Paraguaios que fazem o transporte de mercadorias entre a fronteira, né? Brasil-Paraguai. Só deixa eu discordar de você. Jean, ali tem várias ruas ao lado. É uma rua normal. Não tão normal, doutor. Eu estive no local. Tem um prédio na esquina, o bosque de um lado e o hotel na outra esquina. No meio, acho que tem um barracão, que eu acho que é um estacionamento de ônibus. Eu acho que, de repente, eu tenho ouvido errado, mas você disse que na rua não tem nenhum comércio. Pode ser que naquele local ali não tem comércio. O comércio que eu digo é uma loja, um mercado, uma mercearia, um bar. Não tem. Tá. Tem o Hotel Fenícia, conhece o local, doutor? Tem o Hotel Fenícia, que a frente do hotel é para a rua, se eu não me engano, aquela rua é a Rua das Missões, Hotel Fenícia, o Destro. Mas isso tem no mínimo uns 80 metros de distância para mais. A Kombi, ali, ela estava estacionada em frente ao portão do hotel. Portão lateral, doutor? Portão lateral fechado? Que seja. Não, bem, isso aí já é suposição tua, que o portão estava fechado. É difícil a gente não, nessa situação, a gente não envolver percepções pessoais, né? A investigação, ela é assim, né? Bom, nem tudo são provas técnicas, né? Exato. A questão normal que eles faziam ali uma cesta, como você colocou, logo após o almoço. Foi verificado, a equipe chegou a verificar junto a funcionários se isso era uma constância ou não? Era uma prática. Eles estavam fazendo aquilo nos últimos... Era uma prática. Estavam fazendo aquilo, confesso que não lembro, ou não foi perguntado há quanto tempo. Mas não era a primeira vez, se é isso, para ficar mais claro, não era a primeira vez. Exato. Inclusive o irmão da vítima informou isso, tá, nos autos, que ele tinha até conhecimento que era uma constância ali. Tá? A questão da assinatura do Gilmar, você colocou que foi pedido a ele que ele fizesse o exame grafotécnico. Não, não foi isso. Foi pedido para ele se ele poderia fazer uma contraprova. Essa contraprova, ela o que é? O senhor Gilmar teria que, não sei o termo correto agora, ele teria que escrever um texto ou algumas palavras, e essas palavras seriam encaminhadas para comprovar com assinatura supostamente falsa. Tá. Consta em algum local, tá, em termos de depoimento dele, consta esse pedido, alguma coisa? Ou você... Isso aí quem fez o pedido foi a escrivã da época, eu não lembro se ela citou. Eu não lembro o que ela quer. Porque eu pedi. Por parte dos investigadores foi solicitado. Porque não consta em nenhum momento nos interrogatórios dele nenhum pedido desse tipo. O doutor está perguntando se tem em algum documento do processo, do inquérito, isso foi formalizado, essa solicitação, essa intimação para que ele fizesse parte. O senhor lembra disso, Jean? Não lembro, doutor. Isso seria a cargo da escrivã de Cruz. Tá ótimo. Qual que é a próxima pergunta, doutor? Tá. Quanto à informação agora do outro réu, Leandro, tá? O que mais foi levantado sobre a vida pregressa do Leandro, ou qualquer informação que você possa ajudar, que poderia levar a uma acusação mais formal quanto ao Leandro? Não, como eu já havia dito, o Leandro, nós não conhecíamos o Leandro. Ele surgiu a partir do aumento das informações da Dona Alva e da Clarice, que através do telefone nós chegamos no Leandro. A Clarice falou para nós que o Leandro estava fazendo ligações para a empresa à procura de Gilmar. Ele que só queria falar com ele e, por vezes, sendo até um pouco agressivo. Também falou para nós que Gilmar ajudava Leandro. Não sei de que maneira que Gilmar ajudava. Leandro é uma pessoa humilde, né? Não sei que tipo de maneira, que tipo de ajuda Gilmar dava para ele. Mas que Gilmar conhecia Leandro, sim. Conhecia antes, ajudava de uma certa forma, mas eu não sei dizer que forma de ajuda, né? E que Leandro começou a fazer ligações
depois do fato, uma certa época depois, começou a querer fazer ligações, pedindo por Gilmar, e por vezes cobrando alguma coisa, e sendo até um pouco agressivo. Informações de Clarice. Tá? Sobre a vida pregressa de Leandro, por parte da investigação, eu só não estou enganado, ele não tinha passagem, não tinha antecedentes criminais. Não tinha. Consta aí o seu depoimento agora que o Gilmar ele teria tido desentendimento com a dona Alva, sua ex-esposa, e por isso foi registrado Maria da Penha. Você chegou a ler esses boletins Maria da Penha, por acaso? Eu li os boletins sim. Eles tiveram uma separação não amigável. Isso aí acontece. Ambas as partes, pelo que eu entendi, pelo que foi passado para nós, ambas as partes saíram magoadas, vamos dizer assim. Você chegou a verificar nos boletins que quem fazia agressões era a dona Alva que fazia as agressões em cima do Gilmar? O Gilmar nunca tocou na... Doutor, isso é irrelevante, isso é matéria que nós analisamos, nós vamos ver isso, os documentos estão no processo. Eu vou pedir uma gentileza, a gente tem 22 pessoas para ouvir nesse processo. Se os senhores continuarem repetindo perguntas que já foram feitas, a gente não vai conseguir sair do lugar tão cedo. Então, eu peço a gentileza para que perguntas que a testemunha saiba responder, ok. Mas perguntas que não tenham sido feitas e perguntas que caibam a nós, técnicos, avaliação sobre existe documento formal, não existe documento formal, ele já respondeu que não existe. Se ele leu ou não o teor da Maria da Penha, para ele é indiferente. Os técnicos aqui somos nós é que vamos avaliar se essa informação é ou não pertinente. Então, eu devolvo a palavra para o senhor e peço a todos, na verdade, a todos nós, que não repitamos perguntas que já foram feitas, por favor. Desculpa, excelência, que ele fez juízo de valor quando ele fez o depoimento. Doutor, o juízo de valor quem vai fazer sou eu, ao final, para decidir se vai ou não ser pronunciado. Então, o fato de constar no processo que ele está de alguma forma implicado na vara da Maria da Penha vai ser por mim avaliado. Pode ficar tranquilo. Não, mas eu me dou por satisfeito. Obrigado. Muito obrigada. Policial, eu tenho só uma dúvida. Antes do início do seu relato, o senhor falou que ia fazer um breve introito para explicar algumas situações que ocorreram no decorrer da análise do inquérito, né? E o senhor foi muito categórico ao mencionar que o último dia de um policial que havia sido eleito vereador, foi isso, né? Foi isso mesmo. Tá. O que essa informação tem de relevante para o andamento? Por que o senhor fez questão de falar isso? Que eu não entendi a ligação dessa. Entendi, doutor. Sim, é que assim, eu quis fazer uma contextualização, porque a gente entendeu que o fato de ser o último dia do vereador, a chuva, que choveu naquele dia, a chuva, a data, né, ser um recesso, todos os órgãos públicos já estavam de recesso, a Polícia Civil estava de recesso, todos estavam de recesso. Isso contribuiu para que não vou usar a palavra falhas, mas teve coisas que deixaram a desejar no início da investigação. Isso, a perícia, podemos dizer... no que se refere à Kombi, o senhor foi muito enfático também no que se refere à necessidade de perícia da Kombi. Que nós não conseguimos fazer depois. Perfeito. O investigador poderia ter se empenhado mais, a chuva atrapalhou, então... É uma contextualização para dizer como é que a investigação se iniciou. A parte da chuva, do dia, que é muito complicado, eu sei, todos nós aqui já passamos por plantões e sabemos que nada funciona nessa época do ano. É muito mais na boa vontade do que propriamente na eficiência técnica do serviço. Isso, foi complicações, né? Eu só gostaria de entender, porque o senhor foi muito pontual em esclarecer essa situação do servidor à época, que tinha acabado de ser eleito, era o último dia dele, e eu queria saber... então, a correlação dessa circunstância específica com o andamento do inquérito. Então, o senhor a questão da Kombi se refere a essa conjunção de fatores. Isso. Tem mais alguma outra? Tem mais alguma outra prova ou mais algum outro elemento que vocês não conseguiram, que vocês deveriam ter obtido naquele momento, mas por conta dessa conjuntura não foi possível? Basicamente, essa contextualização que eu fiz foi por causa da perícia na Kombi. Porque, por exemplo, doutora, o tiro foi transfixante. Teve entrada e saída. Uma perícia bem feita poderia ter encontrado o projétil
que poderia dar uma balística, e isso ficou faltando. Foi nesse sentido. Não quis desmerecer o trabalho do colega, né? Porque também é difícil, né? Eu só queria entender, porque no que o senhor explicou, para mim ficou claro que o que pesou de toda essa contextualização foi a questão da Kombi. Eu queria saber se tinha algum outro elemento. Não, só em relação à Kombi mesmo. Em relação à Kombi. Isso. Que era a cena do crime, né? E só para amarrar com o que o senhor disse, até me atendo ao próprio pedido que eu fiz a todo mundo, para não repetir perguntas, eu também não vou repetir, mas eu só gostaria de entender a amarração. A amarração, então, era por questão financeira. A polícia chegou à conclusão, o relatório policial é de que o crime foi cometido por questão financeira, para se utilizar dos seguros, é isso? Para ter ganhos financeiros. Isso mesmo. O senhor sabe que as apólices foram feitas pela vítima ou alguém fez as apólices por ela? O senhor sabe quem contratou o seguro? A apólice mais alta, isso não foi citado. Desculpa, uma falha minha. Isso não foi citado. O corretor foi intimado, prestou seu depoimento. Nós questionamos ele se ele não tinha que pegar a assinatura do segurado presencialmente. Ele falou que deveria ser feito dessa forma, mas ele não soube responder por que não foi feito. Então não foi ela que... Ele não viu a vítima assinando a apólice de seguro. A proposta, no caso, né? Ele não viu. O procedimento correto é o segurado assina na presença do corretor. Mas não foi isso que aconteceu. Entendi. Então tem mais um outro ponto aí. E me fala, isso aconteceu nas duas apólices ou só em uma? Eu tenho conhecimento só de uma. Pode mandar, mas de mais alto valor. A outra apólice eu não tenho conhecimento, doutora. Entendi. Por isso eu agradeço muito o seu depoimento, sua disponibilidade em conversar conosco. Tenha uma ótima semana, uma boa tarde. Muito obrigada. Também para todos. Obrigado. Tchau. Boa tarde, senhor Leandro. Como é que é seu nome completo? Leandro Prestes Alves. Senhor Leandro, o interrogatório se divide em duas fases. Na primeira, eu vou fazer perguntas sobre a sua vida. E nesse primeiro momento, o senhor não pode nem ficar em silêncio ou mentir sob pena de nova responsabilização criminal. Na segunda fase, que eu vou avisá-lo, quando começa, a gente vai conversar sobre esses crimes que lhe são imputados, então ele dá as advertências necessárias, tá bem? Sim. O senhor é natural de onde? Eu era natural do Paraguai. Onde o senhor nasceu lá no Paraguai? Santa Rita. Quando que o senhor nasceu? Que dia, que mês e que ano? Que agora não vou lembrar muito, porque eu não sou muito de estudo. Quando é que o senhor faz aniversário? Faço dia 9/4. Acabou de fazer aniversário, né? Sim. Fez quantos? 28. 28. Nome da mãe e do pai, por favor. Isilda Maurício. O nome da mãe é Isilda Alves, é isso? É. E o nome do pai, Maurício Bredes. É. Qual que é seu endereço? 34. Nome da rua? A Rua Bordião dos Santos. Número 34? Isso. Tá, que bairro que é lá? Vila Solidária. Essa casa é própria ou alugada? Essa casa é tipo própria. Não, é alugada. Tipo, eles fizeram um barrizinho assim para pagar aluguel, né? Pagar terreno. Tá, mas vocês pagam aluguel lá para morar? Sim, sim. E quem que mora nessa casa? O senhor? Eu, minhas duas irmãs e meu irmão caçulinha e minha mãe e meu pai. 5 pessoas. 6, quer dizer. 6. Tá. Qual que é a sua profissão, seu Leandro? Eu mexo com parte do diário, ar central, accionado. Tá. E qual que é a sua renda mensal? A minha renda mensal agora tá 1.800. E essa é a sua única fonte de renda ou o senhor tem alguma outra? Não, só essa, só. Qual que é seu estado civil? O senhor é casado, é solteiro? Tipo, agora sim encostei com a mulher. Tá vivendo junto com uma pessoa, é isso? Sim, tá vivendo. E ela mora nessa casa aí que o senhor me tipo, falou? agora ela tá morando comigo porque eu tô construindo atrás da casa do meu pai e da minha mãe.
Ah, então são 7 pessoas na casa, com a sua atual companheira, né? Sim, com a minha companheira. Tá. O senhor estudou até que série? Eu estudei até a 2ª série. Do ensino fundamental ou do ensino médio? Do ensino médio. Então, deixa eu ver, eu vou refazer a pergunta. O senhor foi até o 8º ano e depois passou para o ensino médio, fez o 1º e o 2º ano, é isso? Não. Ou o senhor parou na 2ª série? Parou na 2ª série, parei. Tá, entendi. Agora eu entendi. O senhor já foi preso ou processado em outro momento da sua vida? Graças a Deus, nunca. Sempre trabalhando. O senhor já morou fora do estado do Paraná? Também não. O senhor tem alguma doença grave ou deficiência? Agora, tipo, na firma agora que eu tô ainda trabalhando até hoje, que eu tenho 5 anos de empresa, eu bati um arame no olho e furei e perdi metade da visão. Fiquei só com um pouco da visão agora. Entendi. Eu tava, tipo, encostado. Agora eu voltei a trabalhar, Voltou a trabalhar. Sim, porque o médico me deu afastamento, falou que não tem como fazer cirurgia, porque senão eu posso perder a visão. Perder a visão, entendeu? Daí eu inteira, né? Tá, entendi. O senhor toma algum remédio de forma continuada? Algum remédio de forma contínua? Não, graças a Deus não. Nisso aí a saúde é boa. Filhos? Também não. Também não. Então vamos lá, seu Leandro. Agora a gente vai começar a segunda fase do seu interrogatório, em que a gente vai falar sobre esses crimes aí que eles são imputados, e eu preciso lhe dar algumas advertências, sabe? Sim. E preciso que o senhor preste bem atenção ao que eu vou dizer. Se o senhor tiver qualquer dúvida, o senhor me interrompe, tá bem? Tá. Seu Leandro, é o seguinte, um desses crimes que é imputado ao senhor, ele pode ter 2 fases, o que significa que o senhor pode ser encaminhado para júri popular. O que vai determinar isso? É o conjunto de provas que a gente escolheu aqui na delegacia é que vão me dar o norte para eu ver se é o caso ou não de encaminhá-lo para júri popular. A partir deste momento, o senhor não é mais obrigado a responder nenhuma pergunta que lhe for feita, mesmo porque o seu silêncio não pode ser usado para prejudicá-lo. No entanto, como eu estava explicando, essa é a sua chance do senhor me contar o que o senhor bem quiser, tudo o que o senhor quiser, aliás, que é com base em todos esses elementos, de todas essas audiências que a gente vem fazendo, que eu vou decidir se o senhor vai para júri popular ou não. Sim. Então, se o senhor quiser contar alguma coisa, essa é a sua grande chance. O senhor compreendeu até aqui? Tá, sim, compreendi. Não, o senhor já conversou com o Dr. Jorge, não foi isso? Sim. Então, tá bom. Eu vou passar a palavra agora ao doutor promotor para a gente dar continuidade à sua oitiva. Vamos lá, seu Leandro. Qual era o seu relacionamento, ou qual é o seu relacionamento com o Corréu Gilmar Lombaldo? Nenhum. Nenhum? Você o conhece ou já o conhecia à época do crime? Não. Você frequentava a papelaria World Pell? Também não. Nunca. O senhor era o proprietário da linha 999448257? Sim, que eu passei para o meu pai, Maurício. Quando que o senhor passou essa linha para o seu pai? Não vou lembrar, agora essa parte eu não lembro. Quando que o senhor adquiriu essa linha? Vixe, também não vou lembrar. Essa linha foi cancelada? Foi. Quando? Também não vou lembrar agora também. Que estava com ele, porque eu não vou lembrar. Por que essa linha foi cancelada? Oi? Por que a linha foi cancelada? Porque tipo ele abriu um negócio para colocar, como é que fala? Internet, daí não pagou, daí eles procurou a linha daí. O senhor tinha arma de fogo? Oi? O senhor tinha ou tem arma de fogo? Não, graças a Deus nunca precisei de mexer com esse daí. Nunca precisou. Sabe atirar? Também não. E o que o senhor fazia no dia 30 de dezembro de 2016, por volta
das 12h44. Foi uma sexta-feira. Nessas partes até que estava trabalhando e estava muita chuva, né, que eu fiquei sabendo. Tipo, no dia que eu estava trabalhando, estava muita chuva. E nisso eu estava trabalhando com meu tio, só que eu perguntei para ele, tipo, a data, mas eu cheguei a lembrar da data, certo, entendeu? Uhum. O senhor conhecia a vítima Andréia de Pellegrin Burger? Não. Não? E por que o seu nome foi envolvido nesse crime, seu Leandro? Não sei por que me envolveram nesse crime aí, não sei se é por causa do estudo, por causa de burrice ou alguma coisa assim, que me envolveram nesse negócio aí. Mas graças a Deus nunca precisei meter a mão nas coisas dos outros, sempre trabalhei, nessa firma que eu entrei agora, eu entrei com 19 anos, agora hoje eu tenho 28 anos. Nunca precisei meter a mão em nada dos outros, nunca precisei fazer maldade para ninguém, e sempre segui a luta, sempre cuidei da minha mãe e do meu pai direito, e não sei por que agora me meteram, ferraram nesse negócio aí. Certo. Você sabe se o seu pai devia dinheiro ao Gilmar? Até que eu sabia, ele fazia serviço para ele, assim, tipo, fazia esses bagulho de serviço para ele, tipo, limpeza de lotes, esses negócios, que ele comentava lá para mim trabalhar com esse rapaz. Tá certo, estou satisfeito, excelência. Tá. Muito obrigada pelas defesas. Doutor Abel, o senhor está no mundo, doutor Abel. Só uma pergunta, excelência, pro Leandro. Por que você ficou quieto lá na delegacia? Porque eu não sabia de nada, e eu era um cara inocente, e ele estava me apertando para falar uma coisa que eu não sabia. Quem estava te apertando? Os policiais que levou do portão até lá. E não queria que meu pai me acompanhasse, ninguém queria que quisesse me acompanhar, só porque disse que eu era de maior. E pelo certo eu tinha que ter acompanhança para saber o que aconteceu certinho, entendeu? Obrigado. Pelo doutor Jorge, por favor. Sim, excelência. Obrigado. O senhor sabe ler e escrever? Não. Não? O senhor chegou a ler, ou alguém leu para o senhor seu depoimento na delegacia? Não vou lembrar. Não lembro. Só fizeram assinar e tiraram umas fotos de mim para... O senhor sabe escrever o seu nome? Tipo nome, sim, sobrenome. Mas não sabe ler o conteúdo? Não sei ler o conteúdo. Entendi. E ele estava fazendo ler na marra ainda lá. Tá. O senhor, então, não tem nenhum tipo de contato com, ou teve nem algum tipo de contato com o seu Gilmar? Não, graças a Deus não. Não. Tá. Esse telefone, o promotor perguntou, acho que o senhor não conseguiu explicar de forma correta. O senhor tirou essa linha e já repassou para o seu pai, ou o senhor chegou a usar ela por algum tempo, esse terminal 99-944-8257? Não, isso aí eu tirei e já passei para ele ficar com ele, o celular, que ele mandou. Falou assim, tá precisando um chip, eu tirei no meu nome e passei para ele, já passei para ele. Então, para ficar claro, esse número, então, sempre, embora formalmente estivesse no seu nome, quem sempre o utilizou foi o seu pai? Sempre meu pai que utilizou ele. Entendi. Eu só tirei para ele utilizar. Tá. Foi feita uma simulação pela polícia, lá da Vila Solidária, que era o local que foi apontado pelas estações rádio base, em que o seu pai estaria quando atendeu o telefone de uma ligação do seu Gilmar no dia do crime. Qual que é a distância de lá até o local em que ocorreu o crime? O senhor saberia dizer ou não? Deixa eu só confirmar aqui onde é que foi o local do crime. Foi num bosque ali na... Vila Portes, em frente ao Hotel Fenice. Saberia dizer? O senhor conhece esse local ou não? Não conheço. Não sabe dizer? Não sei. Tá. O senhor sabe, tinha na época motocicleta, carro? Não, sempre andando a pé e de busão, vinha para o serviço. Tá. O senhor sabe dirigir? Saberia pilotar moto? Não. Não? Nessa época eu não sabia, não. Não. Nessa época o senhor também já trabalhava na empresa... Já, Alternativa. Trabalha lá até hoje? Sim, 5 anos de filme. E todo esse tempo nunca teve nenhum processo, nenhuma acusação? Não, graças a Deus nunca. Nem de menor nem como maior. Então tá bom. Graças a Deus. Eu estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Obrigada. Sr. Leandro, só um minutinho.
Senhor Leandro, o senhor tem mais alguma informação para prestar sobre alguma coisa que a gente não tenha lhe perguntado sobre esses fatos aqui? Nenhuma, doutor. Senhor Leandro, então, muito obrigada. A lei pode encerrar a gravação. Muito obrigada. Sentença. Ausentes as circunstâncias agravantes ou atenuantes, inexistentes as causas de aumento e diminuição da corrigenda. Assim, cumpre reconhecer que o réu não registra antecedentes desabonadores. Portanto, restou fixada a pena definitiva em 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.